O som da chuva batendo no telhado era o único ruído na noite silenciosa. Miguel despertou de um sono agitado, sentando-se na cama com o coração apertado. O quartinho estava escuro, exceto pela luz fraca que vinha da rua e desenhava sombras nas paredes. Ele passou a mão no rosto e suspirou. Era como se sua alma pressentisse que tempos difíceis estavam para chegar, mais difíceis do que qualquer coisa que já haviam enfrentado até ali. Ao seu lado, Ana dormia profundamente, envolta pelo lençol simples, o rosto tranquilo, apesar do frio que a madrugada trazia. Miguel a observou por um momento. Mesmo em meio à simplicidade, ela carregava uma beleza serena, uma graça que não vinha apenas da aparência, mas da força silenciosa que irradiava dela todos os dias. Ana era sua rocha, nunca reclamava, mesmo quando suas mãos calejadas tremiam de cansaço. Nunca murmurava, mesmo quando a comida era escassa, ela apenas orava. E enquanto a olhava, uma frase veio ao seu coração, como um sussurro suave que ele já conhecia. Força e dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Provérbios 31, 25. Era Ana. Era ela em cada detalhe. Naquela manhã, como de costume, Ana acordou cedo, antes mesmo do sol aparecer. Fez o café com o restinho do pó que tinham guardado, esquentou um pouco de água para o banho e chamou Miguel com uma voz doce. Amor, levanta. O dia está só começando. Lembra do que a gente orou ontem à noite? Deus está no controle, mesmo quando a gente não vê o caminho. Miguel levantou em silêncio, tocado pela fé inabalável da esposa. Ele saiu para o trabalho com o coração cheio de pensamentos. Sua promoção na empresa havia mudado muita coisa, mas também trouxera novos desafios. A responsabilidade era grande e ele começava a ser visto com outros olhos. Alguns admiravam sua dedicação, mas outros torciam pela sua queda. O ambiente, antes hostil, agora era misturado. Respeito e inveja caminhavam lado a lado nos corredores da empresa. Naquela semana, uma crise interna começou a surgir. A empresa enfrentava dificuldades financeiras e boatos sobre demissões começaram a circular. Miguel, mesmo sem garantias, não deixou que o medo o dominasse. Continuou trabalhando com a mesma dedicação de sempre, mesmo sabendo que seu cargo também poderia estar em risco. Enquanto isso, Ana continuava com seus estudos à noite, agora na reta final do curso técnico de enfermagem. Durante o dia, fazia pequenos bicos. Ajudava as senhoras idosas com cuidados básicos, dava banho, aplicava medicação ou apenas fazia companhia. Ela não ganhava muito, mas era grata por cada oportunidade. Foi durante uma dessas visitas que Ana conheceu Dona Beatriz, uma senhora de 82 anos, viúva, sem filhos, que morava sozinha em uma casa antiga. A primeira vez que Ana entrou naquela casa, sentiu algo diferente. Havia ali uma paz silenciosa, como se fosse um refúgio do mundo. Dona Beatriz, com seus olhos azuis desbotados e mãos frágeis, logo se afeiçoou a Ana. Você tem um coração diferente, minha filha, disse ela certa tarde, enquanto Ana penteava seus cabelos. Sua presença aqui me faz lembrar de quando eu era jovem e acreditava que ainda havia bondade no mundo. Ana sorriu, sem saber o que dizer, mas no fundo sabia que havia algo maior acontecendo. E enquanto penteava os cabelos de Dona Beatriz, uma lembrança veio à sua mente como uma brisa suave. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Salmos 28, 7. Era isso. Ela estava ali por um propósito. Enquanto Miguel enfrentava as tensões da empresa e Ana cuidava de Dona Beatriz com carinho e atenção, os dias foram passando. Um certo sábado, porém, algo inesperado aconteceu. Miguel chegou em casa mais cedo do que o normal, com os olhos vermelhos e o semblante pesado. Fui demitido, disse ele quase sem voz. Falaram que estão cortando gastos. Eu fui um dos primeiros. O silêncio caiu como um peso no pequeno quarto.
Ana, por um instante, sentiu o coração apertar, mas não se desesperou. Pegou a mão de Miguel, o fez sentar-se, olhou em seus olhos e disse: Miguel, Deus já sabia disso. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que ele permita. Não é o fim, é só uma nova etapa. E eu estou com você. Ele chorou. Pela primeira vez em muito tempo, Miguel permitiu-se desabar, e Ana o acolheu como sempre fazia, com oração, com amor e com firmeza. Enquanto oravam, uma certeza cresceu no coração de Ana, como uma chama que não se apaga. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Salmos 23:1. Ela repetiu isso em silêncio, segurando as mãos de Miguel, sabendo que Deus estava ali, mesmo na tempestade. Nos dias seguintes, o orçamento apertado virou ainda mais apertado. Contas começaram a acumular. Ana multiplicava a criatividade para fazer o pouco durar. Fez sabão caseiro, vendeu alguns pães de queijo na vizinhança, costurou algumas peças para uma amiga que pagava em trocas, ovos, farinha, frutas e, à noite, estudava. Quando Miguel a via, sentada à luz fraca da lâmpada, com os olhos cansados mas firmes, seu coração se enchia de amor e respeito. Certa noite, Ana chegou em casa trazendo uma boa notícia. Dona Beatriz falou comigo hoje. Ela quer que eu vá morar com ela por um tempo. Disse que se sente muito só. Em troca, ela vai me pagar um valor justo e até ajudar com seus contatos para eu conseguir meu estágio no hospital que ela ajudou a fundar. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. Aquela proposta era inesperada, mas ele sabia, era resposta de oração. Não era apenas uma porta, era um cuidado direto de Deus. E enquanto pensava nisso, uma frase ecoou em sua mente, como se fosse escrita no coração. Os passos de um homem são dirigidos pelo Senhor. Provérbios 20:24. Ele confiou. Você quer ir? Ele perguntou. Eu não quero me separar de você nem por um segundo, Miguel. Ela respondeu com os olhos marejados. Mas sei que é por pouco tempo. E sei que mesmo longe estaremos debaixo da mesma promessa. Eles oraram juntos naquela noite, entregando tudo nas mãos de Deus. Dias depois, Ana se mudou para a casa de Dona Beatriz. Miguel, agora sozinho no quartinho, sentia saudades, mas também gratidão. Sabia que Deus estava trabalhando, mesmo quando os caminhos pareciam difíceis de entender. Ana ligava todas as noites, enviava mensagens com versículos, orações e palavras de incentivo. Mesmo distante, ela continuava sendo a fortaleza dele. Naquela nova fase, algo surpreendente começou a acontecer. Miguel, com o tempo livre, passou a ajudar voluntariamente em uma pequena igreja próxima à vila. Começou limpando, depois auxiliando, com a distribuição de alimentos, e logo foi convidado para falar sobre sua história. Muitos jovens, perdidos na cidade grande, começaram a ver nele um exemplo de perseverança. E sem perceber, Miguel estava sendo preparado para algo muito maior do que um simples emprego. Enquanto falava com aqueles jovens, ele se lembrou de um versículo que o pastor sempre citava. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Jeremias 29:11. E ele sentiu que Deus estava falando com ele ali, no meio do pó e da simplicidade. O tempo que parecia perdido estava, na verdade, sendo redimido por Deus. Os dias longe de Ana eram longos. O silêncio do quartinho parecia ecoar as dúvidas que tentavam invadir o coração de Miguel. Ainda que soubesse que era por pouco tempo, sentia falta dos conselhos calmos, das orações à meia luz e do jeito com que Ana sempre conseguia enxergar esperança, onde ele só via desânimo. Mesmo assim, ele permanecia firme. Pela manhã, seguia ajudando na igreja do bairro. Agora, além da limpeza, auxiliava nas visitas a famílias carentes. À tarde, fazia pequenos bicos.
Ajudava em mudanças, entregava panfletos, consertava o que podia com as ferramentas emprestadas do pastor. E à noite se sentava na beira da cama, abria a Bíblia e buscava nas páginas marcadas e desgastadas uma palavra que acalmasse sua alma. E quase sempre ela vinha. Naquela noite, olhando para o teto manchado de mofo, com as mãos cruzadas sobre o peito, Miguel respirou fundo. E como um sussurro vindo do fundo da sua memória, seu coração lhe trouxe à mente uma promessa. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125, 1. Ele fechou os olhos com força, como quem segura a fé entre os dedos, se recusando a deixá-la escapar. Numa tarde chuvosa, enquanto varria o chão do templo, o pastor se aproximou e perguntou: Miguel, você já pensou em aprender mais sobre construção? Tijolo, cimento, estrutura. Miguel parou por um instante. Nunca tive estudo, pastor. Aprendi só observando, mas gosto, sempre gostei. O pastor sorriu. Pois tem um curso gratuito começando semana que vem. É do governo. Eu pensei em você. Na hora, vai te ajudar, filho. Miguel aceitou. Aquilo era uma resposta. O curso era simples, mas trouxe luz ao que parecia um túnel escuro. A cada aula, sentia que algo estava sendo edificado, não só na mente, mas no espírito. Era como se Deus dissesse: estou te preparando. E enquanto anotava no caderno, ele pensava: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Em quem terei medo? Salmos 27, 1. Enquanto isso, Ana também vivia um tempo de plantio. Cuidava de Dona Beatriz com carinho e, aos poucos, foi sendo tratada como parte da família. A senhora confiava nela tanto que a levou para uma reunião com amigos empresários da época em que ainda liderava obras sociais. Ali, Ana falou sobre sua história, sobre a chegada em São Paulo, sobre a fé e a luta. E quando mencionou seu desejo de ajudar famílias migrantes, a sala ficou em silêncio. Alguns riram. Outros se emocionaram, mas uma senhora, advogada respeitada, anotou tudo em um caderninho e no final da conversa disse: você vai precisar de alguém que te ensine sobre contratos, parcerias, legalização. Me procure. Faço questão de ajudar. Ana voltou para o quartinho no fim de semana com os olhos brilhando. Miguel correu para recebê-la no portão. Tenho tanta coisa para te contar, ela disse. E eu também, respondeu ele segurando as mãos dela. Naquela noite, eles não pararam de conversar. Sentados no colchão, com café ralo e pão seco, riram, choraram e agradeceram. Era tudo tão pouco e, ao mesmo tempo, tanto. Estavam sendo moldados, treinados, afiados como ferramentas nas mãos do Criador. E Ana, enquanto olhava para Miguel, sentiu uma certeza crescer no peito, como uma semente que começa a brotar. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. No domingo seguinte, após o culto, Miguel foi abordado por um dos irmãos da igreja. Irmão, você trabalha com obra, né? Mas tô começando a estudar agora, aprendendo. Respondeu com humildade. É que minha casa precisa de uma pintura e vi como você cuida bem aqui da igreja. Me passou confiança. Você topa? Miguel topou. Foi o primeiro serviço com pagamento justo. Passou a semana toda limpando, lixando e pintando as paredes daquela casa simples, mas cheia de memórias para a família. Quando terminou, o homem o abraçou e disse: Deus te abençoe, Miguel. Você não fez só um serviço, você serviu com o coração. A notícia se espalhou rápido. Um vizinho ouviu, outro pediu orçamento, uma amiga indicou para um salão de beleza. Em menos de 2 meses, Miguel já tinha feito 5 trabalhos diferentes. E Ana, com seu jeito organizado, começou a anotar tudo, calcular custos, separar os ganhos. Isso é o começo, Miguel. Ela dizia: Deus está nos entregando sementes e a gente vai plantar com zelo. Foi nesse tempo que Ana teve o sonho. Ela estava num campo seco, rachado pela seca, mas em suas mãos havia uma pequena semente brilhante.
Quando a colocava no chão, de repente, nascia uma árvore cheia de frutos, que alimentava crianças, famílias, idosos, uma multidão. Ela acordou chorando. Miguel, preocupado, a abraçou. O que foi? Foi Deus. Ele nos mostrou o que vai fazer. A gente ainda não vê, mas já está crescendo. Está vindo aí. A partir daquela noite, eles passaram a orar juntos com um propósito específico. Um dia teriam uma empresa, uma construtora, não apenas para ganhar dinheiro, mas para reconstruir vidas. E enquanto oravam, Ana pensava: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Os meses seguiram, e com a graça de Deus, a fidelidade começou a gerar frutos. Ana terminou o curso e foi chamada para um estágio em um hospital pequeno, mas muito bem estruturado. Lá, ganhou respeito rapidamente por sua dedicação, carinho com os pacientes e comportamento exemplar. Já Miguel, agora com mais experiência, começou a ser chamado para obras maiores. Foi convidado para coordenar uma pequena reforma em uma escola cristã. Era o primeiro trabalho onde ele teria que liderar uma equipe. Antes de aceitar, ligou para Ana. Amor, será que consigo? Você consegue sim, porque quem te capacita é Deus, ele aceitou, e fez o melhor serviço de sua vida. Quando entregaram a obra, a diretora da escola os chamou para orar. Com lágrimas nos olhos, disse: vocês têm algo diferente. Dá para sentir. É fé. É verdade. Nunca vi alguém trabalhar com tanta reverência. Deus está com vocês. Naquela noite, Ana olhou para Miguel enquanto jantavam na mesa pequena do apartamento novo. Tinham se mudado para um lugar modesto, mas com um pouco mais de espaço. Conseguiram comprar uma geladeira usada, uma mesa de 4 cadeiras e uma estante onde colocaram no centro a Bíblia aberta. Ana colocou as mãos sobre a mesa e disse: Miguel, eu sinto que estamos perto. Muito perto de quê? Da promessa. O Senhor está nos levando para ela. Eu não sei como, mas já posso ver os tijolos sendo empilhados. Miguel sorriu com os olhos marejados e em silêncio pensou: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmos 37:25. Era verdade. Deus estava com eles. A noite estava mais fria do que o normal. O vento entrava pelas frestas da janela do pequeno apartamento, fazendo a cortina balançar como se sussurrasse segredos. Miguel estava sentado à mesa, com o caderno de finanças aberto, a caneta parada no ar. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som distante de um carro na rua. Ele olhava para os números, mas sua mente estava em outro lugar. Algo parecia diferente. Como se o ar estivesse carregado, como antes de uma tempestade. Ana ainda não tinha chegado do hospital. O estágio estava exigindo mais dela, mas ela nunca reclamava. Pelo contrário, cada dia parecia trazer um brilho novo aos seus olhos, como se ela soubesse algo que Miguel ainda não conseguia enxergar. Ele fechou o caderno, passou as mãos pelo rosto e respirou fundo. Senhor, o que está por vir? Pensou. E como se fosse uma resposta direta, uma frase veio ao seu coração, clara como água em um riacho. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Ele segurou aquelas palavras como quem segura uma corda no escuro. Não entendia tudo, mas confiava. Na manhã seguinte, o dia começou com uma notícia inesperada. O pastor da igreja bateu a porta cedo, com um sorriso largo e uma energia que parecia não caber no corpo. Miguel, Ana, vocês não vão acreditar, disse quase sem fôlego. Um empresário da nossa congregação viu o trabalho de vocês na escola cristã. Ele quer conversar. Disse que está precisando de uma equipe confiável para uma obra grande. Muito grande. Miguel ficou parado sem reação.
Ana, que acabava de servir café, largou a xícara na mesa e olhou para o pastor, os olhos arregalados. Uma obra grande? Perguntou ela com a voz tremendo de emoção. Tipo, uma obra de verdade? Uma obra que pode mudar tudo para vocês? Respondeu o pastor, com um brilho no olhar. Mas tem um porém. O porém caiu como uma pedra no peito de Miguel. Ele já conhecia esses momentos. Deus abria portas, mas sempre havia um teste antes da promessa. Ele quer que vocês apresentem um projeto completo em uma semana. Orçamento, cronograma, equipe, tudo. E ele não é fácil de agradar. É exigente, mas eu sei que vocês conseguem. Ana apertou a mão de Miguel por baixo da mesa. Eles trocaram um olhar que dizia tudo. É agora. É Deus nos chamando para subir mais um degrau. Os dias que seguiram foram uma corrida contra o tempo. Miguel passava as manhãs no curso de construção, anotando cada detalhe, aprendendo sobre estruturas, materiais, logística. À tarde, coordenava pequenos serviços para manter o dinheiro entrando. E à noite, ele e Ana se debruçavam sobre papéis, calculadoras e a Bíblia, que ficava aberta ao lado como um lembrete. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ana pensava nisso enquanto escrevia números, fazia ligações para fornecedores e tentava entender termos que nunca tinha ouvido antes. Era exaustivo, mas no fundo ela sentia uma paz que não explicava. Era como se Deus estivesse sussurrando: estou com vocês. Mas nem tudo era fácil. No terceiro dia, uma má notícia chegou. Um dos fornecedores que prometera material com desconto desistiu do acordo. Sem ele, o orçamento não fechava. Miguel caminhava de um lado para o outro no apartamento, o coração acelerado. Ana, como a gente vai fazer? Perguntou, a voz carregada de preocupação. Essa obra pode ser o começo de tudo, mas sem material, não tem como apresentar nada. Ana ficou em silêncio por um momento, olhando para a Bíblia na estante. Então, como se uma luz acendesse dentro dela, ela se lembrou de algo que lera tantas vezes, mas que agora parecia escrita só para aquele momento. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Salmos 23:1. Ela fechou os olhos, respirou fundo e disse: Miguel, Deus já sabia disso antes de a gente nascer. Vamos orar. Ele vai abrir um caminho. Eles se ajoelharam ali mesmo, no chão frio do apartamento. Oraram com lágrimas, com fé, com confiança. Pediram não só pelo material, mas por sabedoria, por força, por portas que só Deus poderia abrir. E quando terminaram, algo mudou no ar. Não havia respostas ainda, mas havia paz. No dia seguinte, um milagre pequeno, mas poderoso, aconteceu. Durante uma visita à igreja, Miguel encontrou um irmão que trabalhava em uma loja de materiais de construção. Ao ouvir a história, o homem disse: Miguel, eu não prometo muito, mas posso te apresentar ao meu chefe. Ele gosta de ajudar quem está começando. Quem sabe ele não faz um preço especial. O chefe não só fez um preço especial, como ofereceu um prazo maior para pagamento. Era exatamente o que precisavam. Miguel voltou para casa com os olhos marejados, contando tudo para Ana. Amor, eu sabia, disse ela, abraçando-o. Deus nunca falha. Nunca. Naquela noite, enquanto finalizavam o projeto, Ana teve uma ideia. Ela pegou um papel e escreveu: Fundação Promessa, construindo vidas. Era mais do que o nome da futura construtora. Era uma missão. Eles decidiram que, se conseguissem a obra, usariam parte do lucro para ajudar um casal que tinham conhecido na rodoviária. Um jovem chamado Lucas e sua esposa Mara, que chegaram com uma mala amarrada e um bebê de colo. Eles eram como Miguel e Ana anos atrás, cheios de sonhos, mas sem saber por onde começar. O dia da apresentação chegou. Miguel vestiu a melhor camisa que tinha. Ana arrumou os cabelos com cuidado e os dois entraram na sala do empresário com o coração batendo forte. O homem, de terno impecável, ouviu tudo com atenção. Fez perguntas difíceis. Apontou falhas.
no projeto. Mas no final olhou nos olhos deles e disse: vocês são diferentes. Não sei explicar, mas sinto verdade no que dizem. Vou dar uma chance. A obra é de vocês. Miguel e Ana saíram do escritório em silêncio, segurando as lágrimas. Quando chegaram à rua, se abraçaram e choraram como crianças. Era mais do que uma obra, era um sinal. Deus estava empilhando os tijolos da promessa, um por um. Mas naquela noite, enquanto comemoravam com um jantar simples, o telefone tocou. Era o pastor com a voz grave. Miguel, Ana, preciso que vocês venham à igreja agora. Aconteceu algo com o Lucas e Mara. Eles precisam de vocês. O coração de Miguel apertou. Ana ficou pálida. Eles largaram tudo, pegaram os casacos e correram para a noite, com o peso da incerteza sobre os ombros. Enquanto corriam pelas ruas molhadas de chuva, Miguel sentia o coração disparado, mas uma frase veio à sua mente como uma luz no escuro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Fosse o que fosse, Deus já estava lá.